Como é que a gente vai fazer, então, a seleção dos casos, para tentar minimizar os vieses de informação e os vieses de seleção? Geralmente, as nossas fontes de seleção, elas são as unidades de saúde, por exemplo, os pacientes que procuraram um determinado hospital e tem, né, o caso, né, cumprem os critérios para definição de caso. Ou então, por exemplo, as pessoas, eu posso buscar as pessoas a partir do sistema de informação. Então, todo mundo que tem determinada doença, elas recebem um CID. Então, o pesquisador pode buscar, por meio do sistema de informação, o CID de interesse dele e encontrar essas pessoas. Ah, essa pessoa foi diagnosticada no hospital X, da cidade X, Y, e essa pessoa foi no período de tal a tal. Então, eu consigo buscar o prontuário dessa pessoa e encontrar, saber onde que ela mora, os seus familiares, né? Então, a partir desse sistema de informação, eu posso selecionar os meus casos. Ou eu posso também fazer isso na comunidade. Então, eu posso, exemplo, né, que está aqui, os casos de diarreia identificado numa comunidade. Ah, ok, eu estava lá no restaurante e quero saber as pessoas que tiveram diarreia depois do almoço, por exemplo. Então, eu tenho ali pessoas da comunidade, um serviço de prestação de um estabelecimento de prestação de serviço alimentar, e aí eu busco então as pessoas que tiveram a diarreia, né? Depois que elas fizeram a sua refeição naquele restaurante. Então, eu defino isso de acordo com o meu interesse de estudo, de acordo com a minha intenção, né, as minhas hipóteses que eu estou investigando. Então, pode ser no serviço de saúde, no sistema de informação, ou até mesmo na comunidade. E essa comunidade não é só o local onde as pessoas moram, mas pode ser onde elas passam a maior parte do dia. Por exemplo, numa creche, numa escola, ou numa fábrica, né, numa empresa. Então, essa seleção dos casos pode ocorrer de diferentes formas. O importante é que a seleção dos controles seja exatamente igual. Então, uma vez que eu selecionei os casos nos hospitais, os controles também vai ter que sair do hospital. Se eu selecionei numa escola, os controles também vai ter que pertencer àquela escola. Se eu selecionei pelo sistema de informação, eu fui lá, investiguei, né, identifiquei as pessoas é, com o CID, então os controles também terão que sair desse sistema de informação. Por quê? As pessoas precisam ser comparáveis. Então isso é muito importante. Então as pessoas que preenchem os critérios para definição de caso, elas vão ter que ser quase que iguais, exceto que ela não tenha doença, né? Então, imagina que se eu fizer, por exemplo, uma seleção de casos num hospital, eu já sei que a pessoa está no hospital porque ela está doente, ou ela foi fazer uma cirurgia, né? Ela teve um determinado evento. E os meus controles lá na comunidade, que as pessoas nem todas estão doentes, nem todas estão procurando médico. Então, eu faço uma comparação entre pessoas que são muito diferentes. A pessoa que está lá no hospital, ela está imobilizada, né? Está com uma restrição da sua mobilidade, ela já tem uma instabilidade clínica, a hipertensão dela não está controlada, né? E as pessoas que estão na comunidade, elas nem sempre vai ter esse mesmo perfil. Então eu posso introduzir aí um viés importante e as pessoas não serem comparáveis. Então, eu tenho que selecionar uma amostra de um mesmo grupo populacional. Ah, ok, meu estudo vai ser com estudantes universitários, tudo bem. Ah, vai ser com estudantes de ensino fundamental, tudo bem, vou lá na escola. Ah, vai ser com trabalhadores de um determinado setor. Ok, eu vou lá na fábrica, vou lá na empresa. Ah, não, vai ser com doentes hospitalizados. Tudo bem, certo? Então, dois exemplos aqui para a gente poder entender a lógica dessa seleção. Imagina, olha só,
Os casos serão mulheres de 14 a 44 anos, com diagnóstico de artrite reumatoides, originárias de uma população X, por exemplo, de um ambulatório médico. Ah, eu tenho um ambulatório de especialidades, então eu vou lá e vou verificar as pessoas que têm, as mulheres, né? Que têm entre 14 e 44 anos, com esse diagnóstico. Ok, esses serão os casos. E os controles? Mesma coisa, eu vou lá nesse ambulatório, vou pesquisar as mulheres de 14 a 44 anos que não têm artrite reumatoide. Pode ter fibromialgia, pode ter tido uma fratura, pode ter tido uma osteoartrite, por exemplo, mas desde que não seja diagnóstico de artrite reumatoide e que elas pertençam ao mesmo ambulatório, né? Então, eu estou lá no ambulatório de especialidade, ok, então vou selecionar esses meus dois grupos, exceto em que elas vão se diferenciar justamente pelo diagnóstico. Um grupo vai ter e o outro grupo não vai ter, ok? Então, isso é muito importante na definição da seleção dos controles. Olha só, uma situação também importante. Se os casos são recrutados a partir de uma lista de admissões hospitalar, então eu estou lá fazendo minha pesquisa dentro do hospital. Então vai ser no mês de novembro, entre o dia 1º e o dia 30, eu vou verificar todos os pacientes que foram admitidos naquela unidade. E o hospital cobre todos os casos da doença naquela população, por exemplo, o hospital X é o único que recebe pessoas com determinada doença. Nenhuma outra pessoa com aquela doença vai para outro hospital. É só aquele porque ele é referência. Então, se numa situação dessa, né, eu for lá e selecionar os meus casos, eu posso buscar os controles dentro da própria população, porque eu só vou ter uma fonte de casos, tá? Então, nessa situação, é uma adequação da minha amostra para ela ser mais probabilística possível e representar as pessoas que não têm a doença. O ideal é que, para eu poder fazer essa seleção, eu tivesse uma lista de todas as pessoas, né, de toda a população, para que eu pudesse entrar em contato e convidar. Mas nem sempre a gente tem essa lista, né? Quando a gente vai no hospital, tudo bem, todo mundo que deu entrada no hospital naquele período, ok, eu sei quem entrou e quem saiu. No ambulatório, mesma coisa. Mas e quando é na comunidade, né? Na escola também é possível, na empresa também é possível, mas e quando é na comunidade? Nesse caso, a gente tem algumas alternativas para tentar deixar o estudo mais homogêneo possível, mais representativo possível. Então, eu vou fazer amostras em múltiplos estágios, de acordo com os setores censitários, que a gente já viu na aula passada. E os controles vão ser da vizinhança desses casos. Ah, então, por exemplo, eu fui na comunidade e selecionei as ruas de um determinado bairro, de uma determinada região. E defini a casa. Se naquela casa que eu selecionei tiver um caso, a casa vizinha eu vou considerar como controle. Então, pronto. Essa vai ser a minha estratégia. Ok, então tá certo. Por quê? Ali as pessoas têm quase que as mesmas condições de vida, as mesmas oportunidades, né? Elas moram na mesma região, elas compartilham de comportamentos similares. Então, essas pessoas são parecidas entre si, exceto que uma casa que eu fui tem uma pessoa doente e na casa vizinha não tem essa pessoa doente. Quando eu tiver numa unidade hospitalar, essa seleção tem que ser um pouco mais cuidadosa, porque às vezes a pessoa pode ter 2, 3, 4 doenças e elas confundir o meu estudo. Então eu vou ter que ter uma avaliação um pouco mais cuidadosa,
para eu justamente não misturar essas pessoas. Então, é, elas podem ter diferentes, combinações de várias doenças e também ter combinações de várias exposições. Então, quando eu fizer o estudo, vai ser bem complicado para eu poder separar quem realmente tem a doença, quem realmente tem exposição. Então, essa é um cuidado, tá bom? Deixa eu só explorar aqui com vocês o viés de informação que a gente comentou. O que significa ele? Ocorre quando a informação sobre a exposição fornecida pelos participantes do estudo difere em função de serem casos ou controles. É um exemplo, por exemplo, de viés de memória. Olha só que interessante. As mães de crianças com malformação congênita tendem a se lembrar mais do uso de medicações durante a gravidez do que as mães cujos filhos nasceram sem malformação. Então, por exemplo, eu estou ali com uma gestante e ela teve o seu filho e descobriu que ele tem uma malformação. Aí, quando eu começar a fazer a minha pesquisa com ela vai se lembrar com mais frequência, né, com mais facilidade, de que ela usou algum tipo de substância nociva, que ela usou determinados medicamentos que pode contribuir para aquela malformação. Quando eu faço esse mesmo procedimento para as mães cujas crianças não tiveram a malformação, elas tendem a ter mais dificuldade de se lembrar do consumo desse tipo de substância, por exemplo. Então, quando acontece isso, a gente fala de viés de informação, ou seja, o respondente ele vai ter ali uma dificuldade de prestar uma informação mais apurada, né, mais fidedigna. Então, nesse caso, por exemplo, a gente chama de viés de memória também. A viés de memória é um tipo de viés de informação, tá? Pode acontecer uma outra situação em que o viés de informação é dado pelo investigador. Então, vamos supor, eu identifiquei um determinado caso e eu sou o pesquisador, né? Eu sou o observador. Assim que eu vi que aquela pessoa é um caso, eu vou começar a dar tratamentos diferentes para aquela pessoa. Vamos supor que eu tenho uma hipótese que explica aquele caso. Então, toda vez que eu abordar aquela hipótese, eu vou abordar com mais calma, vou enfatizar mais, eu vou fazer com que a pessoa, vou dar mais tempo para a pessoa lembrar, né? Então, isso também é um viés de informação, só que a fonte desse viés é o observador. Então, por exemplo, o investigador desconfia dos casos. Ele pode aceitar uma resposta de não exposição entre os controles, mas nos casos, toda vez que aquela pessoa disser que foi exposta, aí ele acredita piamente. Mas quando o controle disse que foi exposta, ele, eu acho que não, hein? Porque você não foi exposto a isso. Porque você não tem a doença, né? Então a pessoa pode, o observador pode duvidar, pode questionar. O bom pesquisador, né, gente, nunca deveria fazer esse tipo de distinção. Mas, como seres humanos, é possível de ter esse erro. Tem uma situação que eu brinco com os meus alunos, que é o viés da confirmação. Então, eu, pesquisador, tenho uma hipótese e estou aqui fazendo uma pesquisa com o meu participante. Aí, eu faço uma série de faces, de caras, eu balanço a cabeça para ajudar a confirmar que sim ou que não. Eu enfatizo, eu dou uma entonação diferente para determinada pergunta, porque eu quero que ele responda sim. Se ele dar uma titubeada, se ele, né, tiver ali uma dúvida, opa, eu paro, dou um tempo para ele, reforço a pergunta. Por quê? Eu estou tentando introduzir ali uma resposta positiva para aquilo que eu estou investigando, né? Então, esse é um problema comum que acontece e que a gente não pode deixar acontecer. Então, a gente tem que policiar o tempo todo para não
introduzir esse tipo de viés, né? Nesse caso, o ideal está aqui embaixo, né, uma observação, é que o investigador não soubesse sobre, não tivesse a informação do status da doença. Então, o ideal, mas nem sempre isso é possível. Então, de forma que o investigador, o pesquisador, fosse o mais isento possível.